Olá pessoal, mais uma vez aqui é Osni da THB Automação, né, aqui de Maringá, e eu queria mostrar para vocês, né, um projetinho que nós acabamos de criar aqui, né, para um cliente em São Paulo, né. Embora a gente não vamos até lá para fazer essa automação, mas nós deixamos tudo preparado para eles e nós vamos fazer a automação daqui de Maringá mesmo, tá ok? Então nós explicamos para ele, né, como fazer as ligações, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o mesmo projetinho que a gente criou para eles, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a nossa capa, né? THB Automação, tá ok? Nossos endereços, aqui vocês são os dados do cliente, tá bom? Aí depois nós vamos aqui. Então, ele passou para a gente o projeto de a planta baixa dele. Então, isso aqui é eles chamam de estúdios, outros chamam de loft, outros chamam de kitnet, mas me passaram o nome de estúdio, tá? Então, esse aqui ele é como se fosse um cômodo só, né? Aqui seria uma área de cozinha, aqui uma área de sala e quarto e aqui uma varanda, tá ok? Então, o que ele tinha lá o que ele tinha sem automação. Então, ele tem aqui o quadro de distribuição dele, né? Aqui ele tem um interruptor simples, né? Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor para se ver, né? Ele tem um interruptor simples aqui, aí nós só fizemos as ligações, né? Aqui a passagem do unifilar, né? Então, aqui nós temos o interruptor, o comando dele é A, o circuito é o circuito 1, então nós temos aqui, hoje nós temos aqui o retorno, né? Aqui a fase do circuito 1, o retorno para comandar, né, a lâmpada que fica aqui na cozinha, tá bom? Então aqui nós temos o conduíte flexível, né, ou o eletroduto, e aqui a nomenclatura dele. Então passa neutro, fase e retorno do circuito 1. Esse aqui é o comando A, tá? Que é o comando A, que é o comando A e que é o comando A. Então eles reservaram 100 watts de potência para essa iluminação, tá? Lá vem sem iluminação, só vem a fiação passada. Então vamos voltar aqui. Aí aqui ela continua vindo a fase e o neutro do circuito 1, né? Que ela vai passar aqui. Aí eu tenho o circuito 1 com o comando B, aqui vai ser o comando de sinalização B. Então aqui nós temos as nomenclaturas, né? Esqueci até de falar. Tem as nomenclaturas aqui dos interruptores, tá? Então aqui eu tenho um interruptor simples, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Um interruptor simples, né? Com o comando A. Aqui nós temos o interruptor simples e um paralelo, tá bom? Interruptor é o comando C, tá? Aqui o comando B, com o interruptor paralelo. E aqui nós temos o interruptor B, tá? Que é o paralelo de saída, tá bom? E o retorno. Então, aqui nós, dando a continuidade, nós temos dois interruptores, um simples e um paralelo, né? Para comando C e comando B. Comando B é esse aqui que é a luz do quarto e comando C é a iluminação que vai lá fora na varanda, tá? E aqui nós temos o interruptor de saída. Então, aqui ele entra, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Então, daqui ele vem para cá, fase, e sai dois retornos. Retorno 1 e 2, né? Retorno 1 e 2, que é do paralelo, para ir para o outro paralelo B. E o retorno do C, que está aqui, ó. Tá ok? Aí aqui, ó. Agora nós vamos aqui, né? Aqui nós temos vindo os dois retornos 1 e 2 e o retorno que sai para a iluminação, que é o retorno B, tá ok? Então, aí nós desenhamos a planta para ele, né? Tudo certinho, bem legal. E agora nós vamos mostrar a planta como se fosse um interruptor com automação, tá? Então aqui nós colocamos o interruptor com automação, nós estamos trabalhando com os interruptores de 3 teclas, nós sugerimos para ele 3 teclas, né? Então nós vamos ter 3 teclas aqui, 3 teclas aqui e 3 teclas aqui. Aí ele pode comandar toda a casa dele de onde ele estiver. Se ele estiver saindo, ele pode desligar. Se ele estiver aqui nesse local, ele pode desligar e ligar toda a casa dele. E aqui também, que acredito eu que vai ser próximo à cama, tá ok? Então nós fizemos essa sugestão para ele. E aí vamos lá mostrar como ficou a ligação, né? A ligação continua a mesma, o interruptor vai no mesmo local, só que agora
no interruptor de automação residencial, ela tem que ter o neutro. Então, nós temos o circuito 1, nós temos o neutro de iluminação do circuito 1. Lembrando bem, pessoal, tem que pegar o neutro de iluminação. Nada desse negócio, tem uma tomada aqui perto, eu vou pegar o neutro da tomada. Não. Isso, de acordo com a NBR 5410, você não pode ficar misturando neutros de circuito, tá ok, pessoal? Então, e aqui nós vamos ter o retorno do circuito A. Então, aqui ó, nós vamos ter o circuito A, que é o principal que vai ser. Aqui nós temos paralelo virtual, PV, paralelo virtual do circuito B e paralelo virtual do circuito C. Dando a continuidade aqui, nós vamos continuar tendo fase neutro e retorno, que é o retorno do comando A aqui, ó, circuito 1, comando A. Então, vamos lá novamente. Aqui, ó, o que nós vamos ter aqui, ó? Nós temos aqui fase e neutro, tá? Do circuito de iluminação. Nós vamos ter o retorno, que é do circuito C, tá ok? Circuito C, que é esse aqui, ó, esse aqui embaixo. Então, o retorno ele sai daqui, que é um retorno principal. E eu tenho os paralelos virtuais, novamente. Aí, agora aqui eu tenho o paralelo virtual do circuito A, paralelo virtual do circuito B. E esse aqui é o principal do circuito C. Aí, uma outra coisa. Aqui, ó, nós tínhamos fase e neutro, e nós tínhamos dois retornos que saíam daqui para ir para o outro interruptor. Interruptor paralelo de entrada, que era aqui, e ele ia para o paralelo de saída, tá ok? Paralelo de saída. Então, a entrada, aquele que entra a fase, sai dois fios e vai e o retorno que vem daqui. Então, nós falamos para ele fazer essa ligação, converter esses fios, transformar esses fios em fase e neutro, que ele está vindo nessa outra caixinha aqui, ó, nessa caixinha 4x2. Na caixinha 4x2, nós vamos ter o paralelo virtual A, nós temos o principal, que é o B, e o paralelo virtual C, tá? Então, eu fiquei com o principal de A aqui, o principal de C aqui e o principal de B aqui. E depois só paralelos virtuais. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá novamente. Aí nós mostramos, ele mandou uma foto, né, para a gente dos circuitos de disjuntores dele. Nós vimos que o disjuntor, o comando 1, que é o de iluminação, tá? Então, nós colocamos aqui, pegamos o neutro do circuito 1, né? Aí ele vem aqui, ó, fase do circuito 1 e neutro do circuito 1. Tá ok? Aí aqui, não, vamos aqui, isso. Aqui já é a ligação dos interruptores, tá? Dos interruptores inteligente da Nova Digital, aquele da linha Safira, tá bom? Então, esse aqui, ó, interruptor próximo à entrada, tá? O interruptor próximo à entrada, que é este daqui, ó, interruptor próximo à entrada. Então, vamos voltar lá. Então, entra fase e neutro nele do circuito 1 e sai um retorno para a cozinha. E aqui nós temos o paralelo virtual do quarto e o paralelo virtual da sacada. Aqui o interruptor próximo ao banheiro, que é esse daqui, ó, próximo ao banheiro, tá? Então, nós vamos ver aqui, mesma coisa, ele vem fase e neutro e sai um retorno para a sacada, que é o circuito B. E depois nós temos os paralelos virtuais. E aqui próximo à cama, a mesma coisa, fase e neutro, né? E nós temos um retorno que sai para o quarto, tá bom? E o resto paralelo virtual. Aí nós perguntamos para ele se ele iria conseguir fazer essa ligação. Então ele falou assim, ó, dá para você explicar melhor? Nós falamos, dá, claro. Aí nós criamos esse novo desenho para ele. Então eu falei assim, ó, a ligação que você tem aí hoje, você tem na caixinha, no interruptor próximo à entrada, você tem hoje fase vindo para ele e o retorno, tá ok? E vai para a cozinha. Quando a gente for ligar com o interruptor, o eletricista dele vai ligar o interruptor inteligente aqui, então vai vir fase, neutro para ele, o neutro, sempre lembrar, o neutro tem que ser de iluminação, e o retorno. Então, dessa ligação aqui, a única coisa que ele vai ter que fazer é colocar um neutro aqui, ó. Aí nós colocamos aqui, ó, precisa puxar um neutro no circuito de iluminação C1,
tá? Ligação com automação e ligação sem automação. Então vamos para o outro, que é o paralelo, onde tem os paralelos que são a parte do sala quarto, vamos falar assim. Então, ele tem fase, né, que são duas teclas lá para um interruptor simples e tinha um paralelo. Então, ele vinha com fase, saía o retorno para a sacada e depois aqui saíam dois fios para fazer o paralelo, que é o retorno 1 e o retorno 2. E ele ia lá na outra caixinha, certo? Onde tinha os paralelos de saída, né? Nós chamamos aqui paralelo de entrada, que entra com a fase, e o paralelo de saída porque sai o retorno para a iluminação. Então aí nós falamos para ele que ele vai ter que transformar esses dois retornos aqui numa fase e num neutro para ele não ter que passar fio, que esses fios aqui já estão passados. Então ele tem que fazer uma marca, ou com uma fita isolante, com alguma coisa, colocando que um é neutro, pega uma fita isolante azul e uma fita isolante preta ou vermelha para indicando que um é fase e que é neutro, e aqui é a mesma coisa, e depois só sai o retorno aqui, tá bom? Então, essa é a ligação elétrica que ele tem hoje, tá? Agora nós vamos mostrar para vocês como que fica com a ligação de automação. Então, aqui, ó, ela vem fase e neutro, certo? Aí, esses dois fios eram os paralelos que saía. Então, um ele vai converter em neutro e outro ele vai converter em fase. E aqui, ó, é onde ela vai aqui. E ele tem que marcar também quem é fase e quem é neutro, como a gente falou anteriormente. Aí nós escrevemos aqui, né, o que ele tem que fazer, ó. Fazer algum tipo de marcação para diferenciar fase de neutro, pois os dois fios estão da mesma cor e são retornos do paralelo, que são esses dois aqui, ó. Então, que é o interruptor que vai na cama. Esse aqui, ó, precisa puxar o neutro do circuito de iluminação C1, tá? Transformar um retorno em fase do circuito 1 e transformar o outro em neutro do circuito 1. Esse é o próximo ao banheiro, que são esses daqui, ó. Tá ok? Então, é este e este aqui, ó. Esse aqui é o que tem duas teclas, né? Que seria este aqui, ó, com duas teclas e esse com uma tecla. Aí, vamos aqui agora. Já mostramos esse tipo de ligação, já mostramos a ligação com automação, como que vai ficar. Aí depois nós desenhamos as teclas aqui para ele, tá? Esse aqui é a frente das teclas, né? Esse aqui próximo à entrada, então você vai ter o interruptor da cozinha, o paralelo virtual do quarto sala e o paralelo virtual da sacada. Aqui depois, esse aqui que seria o principal, né? Que é próximo à saída lá. Aí esse aqui você vai ter um paralelo virtual da cozinha, paralelo virtual do quarto e sacada, que é o principal. Aqui paralelo virtual cozinha, esse aqui é o do quarto e o paralelo virtual da sacada. Então sempre os que vão sair o retorno, no caso desse aqui, o retorno vai sair dessa tecla marcada cozinha, esse aqui vai sair dessa tecla marcado sacada e esse aqui vai sair dessa tecla aqui marcado quarto sala. Os outros não vão ter ligação, porque eles são paralelos virtuais, tá? Ah, e lembrando uma outra coisa também, esses interruptores aqui são Zigbee, tá? É onde ele vai ter que ter um Hugby Zigbee para fazer a comunicação, né? Para ele comunicar com o TUIA, né? E entre os interruptores. Aí aqui eu tenho o TUIA, né, nos nossos projetos, a conta que vai ser criada, é criado o e-mail e criado a senha. E mesma coisa com a Alexa, tá? Então nós criamos aqui, ó, o e-mail e a senha, onde ele vai ter que ser criado aqui para poder fazer. Ok? Então, pessoal, nós fazemos o projeto, nós não só chegamos lá e fazemos a automação, nós fazemos um projeto, tem o projeto elétrico, tem toda a parte dos desenhos elétricos, das plantas que nós desenhamos, né? Esse aqui é um projeto bem simplesinho, né? Bem simplesinho mesmo. Então, acredito que o pessoal lá de São Paulo vai fazer a ligação elétrica e nós vamos fazer a parte de automação à distância daqui mesmo de Maringá, tá bom? E fazemos todas as configurações para eles. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha aí e se tiver alguma pergunta para fazer, é só deixar para a gente que a gente está pronto para responder todo tipo de pergunta, tá ok? Muito obrigado, hein, pessoal?